Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, querido irmão, bom dia, querida irmã. Nessa manhã fria do mês de julho, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para fazermos a nossa comunhão espiritual. E hoje nós vemos no Evangelho de Mateus a história dos possuídos e dos porcos. Jesus está numa região que não é uma região judaica, onde se praticava o judaísmo. E a prova disso é justamente o fato de ele estar numa região onde havia porcos. Para o judeu, o porco era um animal impuro. Então, se Jesus estava numa região onde havia criadores de porcos, era porque essa região não era uma região que praticava a fé judaica. Ou se dizia judaica, mas que não a praticava na prática, né? Sendo aqui um pouco redundante, né? Não a exercia na prática. Afinal de contas, se cuidava de algo que a própria lei mosaica proibia, né? Que era o contato com esse animal impuro, né? O porco é esse simbolismo da impureza. E ali, 2 homens possuídos por demônios vão de encontro a Jesus. E nesse encontro com Jesus, os demônios perguntam a ele: "O que tens conosco, Filho de Deus? Né? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo?" Então eles pedem a Jesus para que sejam enviados aos porcos. Jesus o concede, e ali aqueles porcos se atiram todos ao mar. Aqueles criadores de porcos veem isso, contam para a cidade toda o que aconteceu, e os habitantes da cidade vão de encontro a Jesus e pedem para ele ir embora. E quais são os simbolismos desse evangelho? Primeiro, um Jesus que vai de encontro à nossa impureza. Um Jesus que vai de encontro numa região onde se cria porcos, vai de encontro a pessoas que criam porcos, assim como muitas vezes nós também estamos afundados na nossa impureza. O Senhor vem ao nosso encontro. Nas nossas quedas, né? Às vezes essa mensagem de hoje pode estar chegando a pessoas que não caminham, mas pode estar chegando a pessoas que na caminhada estão justamente naquele dia que tropeçou e caiu no chão. O Senhor vem de encontro a nós, mesmo no meio da nossa impureza. E quando Ele chega até nós, Ele nos liberta. Hoje nós vemos um Jesus libertador, que liberta aqueles 2 homens da possessão demoníaca. E nós sabemos que eram muitos demônios, eram 2 possuídos, mas muitos demônios. Em outros trechos do Evangelho, eles se denominam como legião. E uma legião, usando ali a comparação com a legião romana, tinha cerca de 6.000 soldados. E no outro Evangelho vai dizer que havia naquela região cerca de 2.000 porcos, e todos eles se atiraram ao mar, devido à quantidade de demônios que havia nesses 2 possuídos. Uma outra coisa que nos chama a atenção nesse evangelho é que quando os demônios vão interpelar Jesus,
Ele se pergunta: o que você tem a ver conosco? Você vem nos atormentar antes do tempo? E que tempo é esse? O juízo final. O dia em que não só o ser humano, mas também os demônios pagarão por sua traição a Deus e serão condenados justamente ao abismo. Esses porcos se atirando ao mar simbolizam o destino final daqueles que traíram ao Senhor, dos anjos decaídos e daqueles que os escutam e os seguem, o abismo. E a gente sabe que muitas vezes a gente tem medo, receio de falar sobre juízo final. Mas é importante lembrar que essas duas realidades, e aí sendo redundante de novo, são reais. Muitas vezes a gente não quer falar do demônio, do diabo, e a gente sabe que ele é sim um derrotado. Mas tem gente que escolhe time perdedor. O diabo, o demônio, Satanás, é uma realidade. Faz parte da realidade espiritual. E é por isso que nós não podemos nos deixar conduzir e levar a uma vida imunda, como a dos porcos, do evangelho de hoje. E é uma segunda realidade a ideia de um juízo final, que para alguns se dará já na nossa passagem, na nossa Páscoa, no dia que o Senhor nos chamar desta vida. E para outros, quem sabe, estarão ainda vivos quando o Senhor voltar para este dia. Mas esse dia chegará. Este dia chegará. E quando este dia chegar, quem nós somos? Aqueles que foram libertos, como esses dois homens, aqueles que vivem na impureza, no meio dos mortos, nos túmulos, como eles viviam antes, ou aqueles que são apegados aos bens materiais. E aí a gente chega no último simbolismo desse evangelho. Porque diz a palavra que aqueles homens que cuidavam dos porcos, quando viram a situação, correram para a cidade, contaram para os outros, inclusive contaram da libertação daqueles homens, que eram homens violentos, né, que ninguém conseguia passar por ali, por causa daqueles dois possuídos. Mas a cidade volta, vê aqueles dois homens possuídos, mas vê também que todo aquele grupo de porcos, aquela manada se perdeu, e pede para Jesus ir embora, porque eles preferiam conviver com possuídos, com pessoas que eram violentas, com pessoas que impediam eles de passar por ali, porque eles tinham medo. Eles preferiam conviver com isso do que conviver com alguém que liberta, mas que quando liberta nos tira o que é impuro. Porque os porcos para aquelas pessoas era ali o símbolo da riqueza delas, era parte da economia delas, e elas perderam isso. E muitas vezes nós vemos pessoas assim, que preferem a impureza, preferem os bens materiais do que a libertação. Preferem ficar acorrentadas, preferem ficar presas ao mal, mas ter ali o seu bem material, ter ali o seu pecado de estimação. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã, primeiramente pedindo, Senhor, que como libertastes aqueles dois homens da sua impureza, que o Senhor também nos liberte das nossas. Nós que muitas vezes ainda vagamos em meio aos mortos, em meio aos túmulos, e não trilhamos o caminho da vida, Senhor. Chama-nos para perto de vós. E dai-nos a graça de fazer boas escolhas, porque nós não queremos o abismo, não queremos estar presos aos bens materiais. Queremos ser livres, Senhor, livres para amar. Pedimos o Teu perdão, Senhor, pelas vezes que praticamos impurezas, pelas vezes que nos apegamos ao que é impuro, pelas vezes que preferimos os bens materiais do que os bens espirituais. E certos da Tua presença, Senhor, na Eucaristia, nesta manhã em que não podemos neste instante vos comungar sacramentalmente, vos pedimos a graça de comungar espiritualmente. Venha a nossa alma, Jesus,
neste momento, neste segundo, faz morada em nós e nos cura, nos liberta, nos faz livres para amar, Senhor. Quero ser livre, livre, livre para amar. Quero ser livre, leve, solto pelo ar. Quero ser livre, livre, livre para amar. Quero ser livre, leve, solto pelo ar. Que essa comunhão espiritual traga a liberdade também espiritual ao nosso corpo e à nossa alma. Estivemos reunidos e permanecemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença nesta manhã de mais uma comunhão espiritual. Se você puder, curta, compartilhe o nosso perfil para que a comunhão espiritual chegue a tantos outros. Lembrando que nós começamos essa missão, esse trabalho, para atingir aqueles que não podem comungar. Seja por questões de tempo, né? Quem dera nós pudéssemos comungar todos os dias, mas aqueles que são impedidos porque estão enfermos, porque estão numa condição que não lhes permite se aproximar da comunhão sacramental, que ao menos espiritualmente sejam alimentados por essa Eucaristia que chega até nós através da nossa oração. Uma boa quarta-feira para todos nós. Que o Senhor nos abençoe.